Se o Flávio for eleito, o Flávio consegue enquadrar essa galera, e aí eu vou te dizer, vai ter um Armagedon depois da eleição. Se o Flávio ganha essa eleição, coitado do Nicolas. O Flávio ganhando, ele enquadra essa galera usando o governo, e aí vai ser um Armagedon. O Flávio perdendo, ele será enquadrado, os irmãos serão enquadrados, será o fim da dinastia Bolsonaro, quando muito sobrará uma Michele. O Nicolas nem se vê no longo prazo no PL. O negócio do Nicolas é que ele vai migrar pro Novo no momento oportuno. A gente sabe que o Valdemar sabe disso também, o Valdemar acha que vai conseguir engambelar o Nicolas. Engraçado você falar... O que não é difícil, porque o Valdemar é uma puta muito velha e o Nicolas é uma puta que recém chegou no cabaré. Tá tendo uma bidenização do Valdemar? Cara, o que acontece é que o Nicolas vem montando, né? Ainda não está pronto, ele próprio já falou sobre isso. O Nicolas vem montando um bloco de poder próprio. E assim, na boa, o bolsonarismo, eu tenho pensado muito sobre isso. Até uma hora eu vou escrever, fazer live, fazer uma análise mais aprofundada. Eu concordo plenamente com o que o Kim Paim e o que o Mafinha defendem. Só que há um problema de origem no que o Kim Paim e no que o Mafinha defendem. O problema de origem está na gênese lá do bolsonarismo em 2018 como um grande catadão de tudo que era antipetista e de direita no Brasil. Eles não tinham partido, o PSL foi uma mera barriga de aluguel para o Bolsonaro. Depois eles tiveram 4 anos de governo e eles não conseguiram construir um partido. É muito engraçado quando você vê o ataque de militante bolsonarista em rede social, especialmente a Missão. Ai, porque vocês têm o sistema, porque o sistema nos impediu de ter a Aliança pelo Brasil. Não, só se for o sistema cognitivo, né? O fato é que o Aliança pelo Brasil não conseguiu as assinaturas necessárias para ser criado, e o próprio Jair Bolsonaro, verdade seja dita, nunca quis construir um partido. Porque construir um partido dá trabalho. É um troço chato, vai ter muita crise, você tem que gerenciar a crise todo santo dia. É um problema você construir um partido de verdade. De verdade. Eu não estou falando de catadão como existe no Brasil. Aliás, eu digo há muito tempo, Júnior, que o Brasil só tem 2 partidos. Agora tem 2, porque só tinha um, que era o Partido dos Trabalhadores. É o único partido digno do nome no Brasil. E o segundo está começando a ser construído agora, que é a Missão. Então, como eles nasceram como essa coisa inorgânica, movimento de massa popular, isso é inegável no bolsonarismo, é um movimento de massa popular. Jair Bolsonaro é o maior líder de massa que a direita brasileira produziu nos últimos 15 anos, só que foi um grande catadão. Agora esse grande catadão cobra o preço. Ao longo da história das guerras aí, e política é guerra continuada por outros meios, gostem ou não, é disso que se trata a política. Não foi nenhuma nem 2 vezes que um exército muito menor derrotou um exército muito maior. O bolsonarismo é esse exército gigantesco, mas que não tem disciplina, não tem hierarquia, não tem comando, não tem respeito. Cada um acha que pode fazer o que bem entende, cada um acha que pode ter a ideia que lhe der na telha. O Nicolas viu esse vazio e entendeu esse catadão, e aí o Nicolas começa a tentar montar seu grupo próprio. Tipo, se é essa zona, se é esse cada um por si, existe margem para eu usar a popularidade, surfar as estruturas, usar a grana do PL, usar o fundo partidário do PL, usar a própria imagem do Jair Bolsonaro via Michele para se construir como uma alternativa à família. E ele está fazendo isso, e ele já falou isso muito claramente. E é engraçado porque o Mafin e o Kim ficam gritando isso desesperadamente, o Kim Paim, e não são ouvidos quando não são ridicularizados, são acusados de estar tentando desunir a direita, e eles só estão apontando uma obviedade. Existe uma clara construção de dissidência no campo bolsonarista, capitaneada pelo Nicolas, e isso é feito contra os filhos, contra a família, contra a própria candidatura de Flávio Bolsonaro. Essa é a grande verdade. Para o Nicolas, é muito mais jogo Flávio perder essa eleição, porque avança muito a transferência da liderança. O Jair Bolsonaro ainda é o grande líder e por isso ele teve capacidade de impor a candidatura do Flávio. Uma eventual derrota acaba com essa liderança. E aí o Nicolas vira o fazedor de reis, pelo menos até 2030, vai ter um caminho muito facilitado para o governo de Minas Gerais em 2030 e se torna ele próprio a liderança meio que óbvia para 34. É isso que o Nicolas está construindo com novas bases. E aí é muito engraçado, Júnior, porque assim, o Nicolas claramente dá Ctrl-C, Ctrl-V no nosso modo de fazer política,
nas bandeiras que nós pautamos, nas estratégias que nós desenhamos, porque também ali falta capacidade cognitiva. Não à toa está se formando um grupo em torno do Nicolas de ex-MBLers, que tentam de algum modo levar a experiência do MBL para lá. Eu acho só macaqueamento, eu não vejo como isso dá certo no longo prazo. Virou uma guerra civil interna de todos contra todos. Se o Flávio for eleito, o Flávio consegue enquadrar essa galera, e aí eu vou te dizer, vai ter um Armagedon depois da eleição. Se o Flávio ganha essa eleição, coitado do Nicolas. Eu sinto pena dele, da Ana Campanholo, de todo mundo ali que tá, né, da própria Michele Bolsonaro, tá? Da própria Você sente Michele... pena? Eu não, sei. Figura de linguagem, pura figura de linguagem, eu não sinto pena de ninguém ali, independente de quem seja o vencedor dessa treta. Que é o que eu disse, Júnior, tipo, o Kim e o Mafinha podem ter razão, e eles têm. Só que começaram tarde, agora é tarde, não adianta, vocês não têm partido, galera. O partido de vocês é do Valdemar. O Valdemar que é um oportunista de quinta categoria. O Valdemar que coloca lá a travesti que disse que o Flávio comeu um traveco numa festa que tava. E aí essa mulher, esse travesti, vai ser candidato na chapa do Flávio. Olha o tipo de humilhação a que o Valdemar submete a galera. Então, não tem partido, não tem comando, não tem liderança. Cada um faz o que bem entende e fica por isso mesmo. Não tem um sistema de punições, não tem um sistema de cobrança, não tem um sistema para disciplinar. Junta tudo isso, meu irmão. É desgraça, é desgraça. Eu não vejo como se resolver, vai se resolver a depender do resultado da eleição. O Flávio ganhando, ele enquadra essa galera usando o governo e aí vai ser um Armagedon. O Flávio perdendo, ele será enquadrado, os irmãos serão enquadrados, será o fim da dinastia Bolsonaro, quando muito sobrará uma Michele como uma herdeira bastarda do legado político. Até porque todo mundo sabe a situação de saúde delicadíssima que o ex-presidente se encontra, tem especulação há muito tempo sobre até onde ele aguenta. Quando ele partir, aí vai virar essa guerra pelo legado. Ali não tem mais recomposição, ali virou guerra de todos contra todos, e o Mafinha está defendendo uma tese que eu acho que faz todo sentido. O Nicolas nem se vê no longo prazo no PL. O negócio do Nicolas é construir uma bancada própria que ele vai migrar para o Novo no momento oportuno. Ele está incentivando candidaturas do Novo, ele está apoiando gente do Novo. Ele só está esperando o Novo ter musculatura, e musculatura, quando eu estou falando aqui, não é nem musculatura política, é grana. É grana mesmo, que é o que interessa para essa galera. É fundo partidário, é fundo eleitoral, é expressão de grana. Tendo isso, ele vai migrar toda essa turma lá para o Novo, e o projeto dele, a partir de 2030, tende a ser pelo Novo. Fico muito feliz que você tenha falado isso. Essa é uma tese que eu venho... Tese não, né? A gente tem as mesmas fontes, né? A gente sabe que o Valdemar sabe disso também. O Valdemar acha que vai conseguir engambelar o Nicolas. Cara, engraçado você falar... O que não é difícil, porque o Valdemar é uma puta muito velha e o Nicolas é uma puta que recém chegou no cabaré. Por mais que o Nicolas se ache muito esperto, o Valdemar sobrevive nesse negócio desde os anos 80, Júnior. A gente pode até tirar sal das entrevistas do Valdemar, do quanto ele é atrapalhado com a imprensa. Agora, um maluco que sobrevive nisso desde os anos 80, que joga o jogo do Centrão, que já foi o principal sustentáculo do PT, vamos lembrar. O governo Lula 1 e o governo Lula 2 só existem por causa do Valdemar e de colocar lá o Zé Alencar na vice. E depois esse cara se reinventa como bolsonarista. Se o Nicolas tá achando que vai tirar o Valdemar pra bobo, ele vai descobrir que o Valdemar é bem mais perigoso que a família Bolsonaro. Mas pode ter a Biden... Você não acha que pode estar tendo uma Bidenização do Valdemar? Porque ele tá falando muita bosta, ele fala muita bosta em entrevista. Ele sempre falou, o Valdemar sempre foi um desastre em entrevistas, Júnior. O Valdemar nunca teve freio na língua. Que justamente por ser esse político de bastidor, de centrão, de negociata, esse é o forte do Valdemar. Quando o Valdemar disputou uma eleição de prefeitura, de governo, acho que ele foi prefeito de Mogi Guaçu, sei lá, nos anos 80, era o pai dele, não foi nem ele. Ele nunca teve na linha de frente. Então, as entrevistas dele sempre foram horríveis. Era horrível no governo Bolsonaro, foi horrível depois. Ele já admitiu que foi tentativa de golpe no Rio de Janeiro, uma coisa bizonha. É umas coisas muito ruins. O Valdemar sempre foi ruim de entrevista. Isso eu não acho sintoma de bidenização dele, não. A semana passada eu fui almoçar com o Nicolas e com a equipe dele. Porque o Nicolas é um fenômeno. E existe, lógico, dentro do partido, o partido cresceu muito, existem esses desentendimentos, não por parte do Nicolas.
O pessoal implica um pouco com ele. É normal, é natural que aconteça isso. O Nicolas tem um futuro brilhante pela frente. Agora ele vai bater o recorde de votação no Brasil, da história do Brasil. Isso gera algum problema e algum desentendimento. O Nicolas tem feito tudo dentro da lei, dentro das regras políticas, mas isso existe e vai ser difícil nós controlarmos isso aí. Eu fui sábado para Santa Catarina e eu pedi para o Carlos, não faz crítica para o nosso pessoal mais. Nós estamos na frente. Meu Deus do céu, Bisoto! Vamos ver o resto. Rabo do Valdemar. Vamos ver o resto. A eleição vai ser muito, muito disputada e nós não podemos perder ninguém. Então nós temos que maneirar, que ir devagar. E isso gera essas confusões, gera esses desentendimentos. Mas veja bem, não por parte do Nicolas. Mas você não acha isso bom, Valdemar? Acho ótimo. O Nicolas é um camarada que nasceu daquele jeito. Quer dizer, o camarada não é por causa de pai, de mãe, ele foi muito bem criado, mas eu quero te dizer o seguinte, que isso nasce como o Roberto Carlos. Não tinha um parente cantor, não tinha um parente músico, e nasce um Roberto Carlos. É o Nicolas. O Nicolas é um fenômeno e nós temos que ter paciência. Por quê? Porque ele é novo, faz tudo direito, procura não errar. Segurou a bucha do Nicolas e colocou no rabo do Carlos. Bisoto. Eu vejo um cara gagá aqui, cara. Um cara senil, velho. Não é possível. Não, eu não vejo. Todo o discurso dele tá articulado e faz todo sentido. Por que você tá vendo um cara gagá? Porque ele não tá entregando. Não é que ele só defendeu o Nicolas. Olha só, o Nicolas, abertamente, todo mundo sabe, tá fazendo um plano pra tirar toda essa galera e ir pro novo. Ele não apenas defendeu o Nicolas, como ainda atacou o Carlos. Porque talvez ele esteja calculando que ele consegue segurar o Nicolas e toda essa galera e se livrar só do Carlos. Cara, eu vou voltar ao que eu falei aqui no início da live, Júnior. O Flávio só é candidato porque o Jair tá vivo ainda. É só por isso. Não há outro motivo pro Flávio ser o candidato senão a força do Jair. E a força do Jair tem prazo de validade. Essa é a última eleição. De qualquer modo, ganhando, perdendo, o Jair acaba no dia 4 de outubro ou no dia do segundo turno. É essa a conta do Valdemar. O Valdemar tá projetando o futuro. Ele tá calculando que ele vai ficar com o Nicolas. Quem vai ser chutado é a família, quem vai ser chutado... Cara, pensa comigo, Júnior, pensa comigo. O que o Carlos entregou no Rio de Janeiro? Não, em 2009 ele votou contra aumento da... Não, nem vamos pensar aqui em termos de produtividade legislativa. Não entregou nada. Pensa em termos de produtividade política. Quem que é a bancada do Carlos no Rio? Nossa, ele não tem nada. Cara, ele tem o sobrenome. O que eles produziram no Rio, que é a terra deles, que tipo, é onde eles controlam. Tem o Flávio, tem o Jair, tem o Carlos e tem o Hélio Negão. Eles não fazem grupo político. O Hélio Negão é de Roraima agora. Agora ele é de Roraima, mandaram o cara pra Roraima. Olha a baixíssima produtividade política. Daí o Valdemar olha pro Nicolas. Aí o Nicolas tem a campanhola em Santa Catarina. O Nicolas tá botando os pezinhos em São Paulo com o Pavanato, com a outra turma deles ali, com o Holiday. Aí o Nicolas tá indo pra tudo quanto é lugar do Brasil. O Nicolas tem um negócio que a família Bolsonaro sempre teve dificuldade, que é trabalhar, ele gosta. Ele faz política. Com todas as críticas ao Nicolas, ele faz política. Ele vai nos locais, já teve aqui em Santa Catarina 2 ou 3 vezes. No Paraná deve ter ido também, né, Bortolucci? Guilherme Kilter, né? Até que ele chama o Guilherme Kilter de Batman do Paraná. Então, esse cara produz. O Valdemar tá entre o cara que produz e a galera que não produz nada. É simples, a conta é simples.